Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor Estado esteja e permaneça em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder acolher a cada um de vocês através do nosso canal do YouTube, onde a Palavra de Deus quer ser então o centro de nossa vida e conduzir assim a nossa história. Chegamos então a esse domingo, dia 15 de abril de 2018, terceiro domingo da Páscoa. E a liturgia de hoje, então, nos propõe os seguintes textos. Primeira leitura, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 13 a 15, depois de 17 a 19. Salmo responsorial, Salmo 4. Segunda leitura, primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 5a. E o evangelho de hoje, ao qual então convido você a tomar comigo para a nossa reflexão, o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, os 2 discípulos tinham contado o que acontecera no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tamanha era a sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: Tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São essas as coisas que eu vos falei quando estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse terceiro domingo da Páscoa traz para nós algumas indagações. Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como é que podemos fazer a experiência de um encontro com Cristo ressuscitado? Como é que podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação? É fundamentalmente, então, a essas questões que a liturgia de hoje busca responder. Nós temos, então, já no Evangelho, Jesus que está, então, diante da comunidade, ou seja, no centro da comunidade. E assim, então, a qual os discípulos são chamados a poder deixar-se iluminar e, principalmente, enxergar esse Deus que está presente na nossa história, na nossa humanidade. É isso que nós vemos, então, no Evangelho. Nós temos, então, os 2 discípulos de Emaús que voltaram para poder dar testemunho a Pedro e aos outros discípulos de que viram Jesus e o reconheceram ao partir o pão. E ali então mal terminam de falar e Jesus aparece novamente agora no meio deles, no centro da comunidade. E ali então, depois desse encontro, Jesus vai transmitir o dom messiânico, ou seja, o Shalom, onde todos tenham condições dignas de poder então viver, onde todos tenham essa paz que é própria de Deus, e não a ausência das armas de guerra, não, mas aquela paz que nós sentimos quando estamos em Deus.
Isso é interessante quando nós temos a oportunidade de fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Muitas vezes em igrejas construídas em grandes centros, agitadas, movimentadas, mas ao entrar na igreja, quando nós colocamos diante de Jesus, sentimos aquela paz, aquela tranquilidade. E podemos então ali sentir esse Deus que fala também aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Essa paz que Jesus transmite a todos os seus discípulos. E assim então, continua o diálogo, como nós acabamos de ouvir. Jesus então, depois de transmitir a paz, e os discípulos, qual a atitude deles? Eles ficam todos temerosos, estão com medos. E o próprio Jesus vai dizer então, não tenhais medo, não sou um fantasma, e mostra então que as mãos e os pés. Por que as mãos e os pés? Ora, para que eles vejam então as marcas, que ele é o crucificado. O crucificado é também o ressuscitado. Não é um outro corpo, é o mesmo Senhor, que entregou a sua vida na cruz por amor a cada um de nós, mas que venceu a morte. E os discípulos então se alegram, mas mesmo assim eles ainda não compreendem. E seguindo o diálogo, Jesus então começa a descrever para eles: são essas as coisas que falei enquanto estava convosco? Era necessário que então o Cristo sofresse, padecesse, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E assim então, meus queridos amados irmãos, Jesus abre a inteligência dos discípulos para que eles possam compreender as Escrituras. Porque muitas vezes também não é fácil para nós compreender as Escrituras. Muitas vezes passamos por dificuldades, situações adversas na nossa vida e não conseguimos compreender como se dá essa experiência, esse encontro com Cristo ressuscitado. Mas esse Evangelho vai nos mostrar que fazer a experiência, ter esse encontro com Cristo ressuscitado, é poder então ter uma vida de comunidade, junto com os irmãos, se alimentando da palavra de Deus partilhada, meditada, refletida, e vivendo a caridade, porque aquele que faz o seu encontro com Cristo ressuscitado, abre o seu coração, não deixa-se então envolver pelo egoísmo, individualismo, tudo isso que são marcas que ferem a identidade do cristão. O cristão, ele vive na fraternidade. E é essas as coisas que Jesus então explica para os seus discípulos e também para nós. Que muitas vezes na nossa vida temos que passar por situações adversas para que nós possamos enxergar mais adiante aquilo que Deus está nos mostrando através de tal situação. Quantas vezes nós então passamos por dificuldades e brigamos com Deus, mas Senhor, por que isso na minha vida? Eu vou na igreja todo domingo, eu ajudo na comunidade, devolvo meu dízimo, faço isso, faço novena, rezo o terço. Por que isso? Ora, não é o porquê que devemos perguntar, mas para que isso? Para que possamos ser pessoas melhores. E é preciso se abrir então, porque Deus quer nos moldar. Assim como o barro na mão do oleiro, faz-se necessário que nós deixemos que o Senhor molde a nossa vida. E se moldar-se a Deus, muitas vezes vai trazer para nós rachaduras, dores, consequências, mas é preciso confiar, acreditar que aquilo que o Senhor tem para nós é algo muito melhor do que aquilo que o mundo tem a nos oferecer. E aí nós podemos então continuar o Evangelho e ver que os discípulos então agora compreendem todo esse mistério que cerca a ressurreição de Cristo. Mas recebem também a missão de poder anunciar, porque aquele que faz o seu encontro pessoal com Cristo é aquele mesmo que também vai levar, vai anunciar, como o finalzinho do Evangelho diz. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso.
Então, meus queridos amados irmãos, somos chamados a sermos testemunhas da ressurreição do Senhor. E é justamente isso que Pedro faz na primeira leitura de hoje. Pedro, então, ele se dirige ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Ou seja, Pedro anuncia o querigma, ou seja, a paixão, morte e ressurreição, e vai dizer então para o povo: ora, vocês entregaram Jesus para ser morto, mas bem, Deus sabe que vocês fizestes isso por ignorância. Se convertam, se arrependam, mudem de vida. E quantas pessoas nos dias de hoje continuam a matar Jesus Cristo? Como? Quando nós então nos omitimos diante das injustiças, quando nós geramos violência, quando nós então deixamos que o egoísmo, o individualismo, ele possa imperar em nossa vida, em nossas comunidades, estamos matando Cristo presente no irmão. Então é preciso se arrepender, se converter, mudar de vida, porque Deus sempre nos oferece uma nova oportunidade de recomeçar uma nova história. Já não importa o que passou, em Cristo somos novas criaturas. E aí então Pedro continua a pregar, e essa pregação de Pedro alcança, atinge os corações, porque Pedro prega com autoridade. Com autoridade que lhe fora confiado ao Senhor e também a cada um de nós, batizados e batizadas. E assim então, meus queridos amados irmãos, como o salmista de hoje, nós somos então convidados a clamar ao Senhor: sobre nós, Senhor, fazei brilhar o esplendor de vossa face. É a face de Deus que nós então somos chamados a fazer resplandecer em nossa vida, nossas atitudes, nossos gestos, nossas escolhas. É assim que nós vamos então dar testemunha da ressurreição de Cristo. E aquele que então, ele testemunha, ele anuncia, ele muda de vida. É isso que então João diz na segunda leitura de hoje, na primeira carta de São João. João então vai dizer: olha, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. No entanto, se alguém de vós pecar, nós temos junto do Pai um defensor, um intercessor, aquele que intercede e roga por cada um de nós, Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Ele que é a vítima, então, de expiação dos nossos pecados, como os ouvimos aí nessa segunda leitura. E vai dizer: para saber se nós de fato damos testemunha da ressurreição de Cristo, somos chamados então a ver, a perceber se guardamos os mandamentos do Senhor. E já não aqueles 10 mandamentos, porque Cristo, ele resume os 10 mandamentos em apenas um: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É assim que nós vamos então percebendo se estamos vivendo como autênticas testemunhas da ressurreição. Ou seja, não podemos pregar uma coisa e viver outra. É preciso que o nosso testemunho, a nossa pregação, tenha coerência com o nosso modo de viver. E assim então, meus queridos amados irmãos, poderemos dar testemunha deste Deus que está vivo e presente no meio de nós. Poderemos anunciar, levar esse Deus que continua convidando, chamando a todos os homens à conversão, para poder então alcançar a salvação, a qual então ele veio ofertar a cada um de nós com o seu sacrifício na cruz. Que nós possamos então, nesse terceiro domingo da Páscoa, abrir o nosso coração para fazermos a nossa experiência do Cristo ressuscitado, e assim que possamos vencer os nossos medos, angústias, aflições. Não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas o Senhor então hoje te diz: coragem, não tenhas medo, sou eu. E assim, fazendo a experiência do Cristo ressuscitado, que possamos também anunciar, como Pedro o fez na primeira leitura, e todos os outros apóstolos e grandes santos da igreja. Não temeram a perseguição, não temeram até mesmo a morte, mas doaram a sua vida, gastaram a sua vida
para poder então anunciar aquele que é o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E anunciar o nome de Jesus é viver os mandamentos do Senhor. Portanto, meus queridos amados irmãos, que a face do Senhor resplandeça sobre cada um de nós. Que possamos então dar um autêntico testemunho, vivendo a palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima seja a nossa Mãe intercessora, que roga junto a Jesus por cada um de nós, para que a nossa missão, a nossa vocação, possa de fato ser completa, porque nós temos um Deus que nos sustenta e nos fortalece nessa nossa caminhada. Que possamos então viver como autênticas testemunhas da ressurreição. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a você, meu querido amado irmão, muito obrigado pela sua presença, participação através desse nosso canal, nos acompanhando a cada vídeo aqui postado. Muito me alegra isso e nos sustenta nessa nossa missão que não é fácil, mas que com a sua oração, a sua ajuda, isso pode então se tornar mais fácil. E convido você a me ajudar a divulgar esse vídeo, esse canal. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui, é fácil inscrever-se. Ative aí seu sininho para você seja notificado dos vídeos que eu vou postando aqui. E vamos fazer com que esse canal possa crescer cada vez mais, levando o nome daquele que está acima de tudo e de todos, o nome de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Expedito, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.